Olá, boa noite para todos. O meu nome é Denise Matar e a gente está aqui dando a continuidade para a série Conexões, promovida pela Galeria Almeida e Dale. A gente está continuando a série que a gente fez, que se chama Conexões, e a Conexões, na verdade, ela é uma série que se propõe a apresentar artistas que residem fora do eixo Rio-São Paulo, e por isso a gente sempre faz uma sequência. Hoje a gente vai falar da Bahia, essa terra maravilhosa que eu adoro, onde eu já realizei exposições maravilhosas, onde eu já curti muito, e já fiz várias coisas no Museu de Arte Moderna da Bahia, que é um espaço muito especial, e lá eu apresentei algumas exposições legais. Por exemplo, fiz a Lígia Clark e o Hélio Oiticica, fiz Pansete, um marinheiro só, e a Galeria Almeida e Dale também tem uma porção de ligações com a Bahia. Assim, em 2018 a gente fez na galeria uma exposição maravilhosa do mestre Didi, para a qual eu trabalhei junto com a querida Thaís Darzé, da Galeria Paulo Darzé. E no ano passado, a Galeria Almeida e Dale levou para a Bahia, para o Museu de Arte Moderna da Bahia, uma exposição incrível da Adriana Varejão, com a curadoria da Luísa Duarte. A Conexão Bahia ela vai ser feita em 3 dias seguidos, falando sobre a arte na Bahia ontem, hoje e amanhã. Então a gente vai começar falando do Mário Cravo Júnior, um dos primeiros artistas modernos da Bahia, um escultor muito especial, e amanhã no dia 5 a gente vai ver o Ayrson Heráclito, que é um artista múltiplo, cujo trabalho incorpora vários elementos afro-brasileiros num discurso muito poético, né, muito interessante. Na verdade, ele é poético, mas também é muito contundente, né? E depois de amanhã, a gente vai falar com o Vinícius S.A., que é um artista bem jovem, que ele mistura assim, um pensamento científico, ao mesmo tempo, ele tem um resultado que é de alta tecnologia, mas ele usa uma tecnologia que não é tão grande assim. Ele é muito interessante. Tá? Então a gente vai fazer esses 3 momentos, o ontem, hoje e o amanhã. O Mário Cravo Júnior, ele foi um dos pioneiros da arte moderna da Bahia e foi, assim, talvez o maior divulgador do movimento modernista na Bahia. Ele ficou muito famoso como escultor, suas obras estão por Salvador inteira e se tornaram parte da cidade. O Júlio Carlos, sempre que eu dou minhas aulas de arte na faculdade, eu sempre digo que o Mário Cravo Júnior é talvez o único artista brasileiro que tem a noção do que precisa ter uma escala de um espaço público. Então, o Júlio Carlos Argan, ele dizia o seguinte, que a escultura, a obra pública é uma coisa muito complicada, porque ou ela some no espaço, ou ela acaba se tornando um estorvo, mas que quando a obra de arte pública encontra um lugar certo, que ela tem a dimensão certa, ela se torna o espírito do lugar. E, na verdade, as obras do Mário Cravo Júnior, elas conseguem se tornar o espírito do lugar. Então, para conversar comigo sobre o Mário Cravo Júnior, eu convidei a Adriana Cravo. A Adriana é uma profissional de comunicação, mestranda em teoria crítica teoria crítica da arte na Universidade Federal da Bahia, e ela tem MBA de gestão de museus pela Universidade do Cândido Mendes, onde eu dou aula, por sinal. Ela é membro do ICOM e há 17 anos está envolvida em vários projetos, exposições e livros dos artistas da família Cravo, editando, curando, produzindo. Ela trabalhou como voluntária no MoMA e no Metropolitan Museum em Nova York, nas áreas de arte, educação e acessibilidade.
A Adriana é casada com o Christian Cravo, que é o filho do Mário Cravo Neto. E atualmente ela dirige o Instituto Mário Cravo Neto em Salvador. Eu vou chamar a Adriana. Agora é aquele momento XYZ que vocês já conhecem, mas ela está separadinha aqui. Dri Cravo está aqui. Agora vamos ver se conecta bem, que até aquele momento, né? Aguardando, conectando. Yes! Ah, boa- Olá, Adriana. Seja bem-vinda. muito obrigada. Estou muito agradecida de ter a oportunidade de falar sobre o Mário. É um grande prazer estar aqui com você, Denise. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mas você sabe que quando a gente resolveu fazer a Conexão Bahia, eu falei, olha, a gente tem que fazer o Mário Cravo, começar com o Mário Cravo, porque eu conheço, por vários estudos que eu fiz para outras coisas, o trabalho do Mário Cravo e gosto muito, acho que ele é uma pessoa muito importante. Então, a gente vai contar para vocês a história do Mário Cravo. Eu vou começar a puxar aqui os slides antes da gente começar. Aqui tem uma particularidade que acontece com o Instagram, que os slides entram ao contrário. Então, a gente tem que pegar lá o do começo, que está lá atrás, assim, pronto. Aqui está bem. Aqui nós temos ele maravilhoso aqui, né? Bom, o Mário Cravo Júnior, ele nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 13 de abril de 1923. E, como vocês sabem, ele se tornou um grande escultor, mas ele foi também um gravador e um grande desenhista. Aí ele se formou em desenho e começou a executar as suas primeiras esculturas já em 1938. E aqui a gente tem uma foto incrível dele, que é uma foto feita pelo Chico Albuquerque, fotógrafo cearense sensacional, mas ele devia ser sedutor, esse homem, hein? Ah, sim, sempre foi um sedutor, né? Fosse pela intelectualidade, pela força criativa, o entusiasmo, a beleza. Nessa época, Mário tinha voltado de Nova York, então ele estava com tudo, né? Não, essa foto é maravilhosa, né? Bom, aqui a gente tem uma foto incrível, porque é assim, o Mário Cravo, ele querendo aprender a fazer escultura, ele foi estudar um escultor baiano chamado Pedro Ferreira, que é o autor desse conjunto escultórico que se chama A Visão de São Francisco, que fica no altar-mor da Igreja de São Francisco. E olha que coisa incrível, ele foi aprender com este homem que trabalhava com os santos as técnicas de manuseio da madeira e da pedra, porque aprendeu doração, quer dizer, ele aprendeu tudo, né? Eu acho isso muito interessante, ele ter começado com o Pedro, né? Pois é, aqui fica claro o entendimento de Mário sobre a necessidade de dominar técnicas, né? Desde os primórdios ele se dedica a isso. E o Pedro Ferreira vem de uma família destacada de escultores sacros na Bahia do século XX, né? Ele era nascido em Uhum. educação no século XIX e eles tinham encomendas de igrejas no mundo todo. Então Olha que incrível. é com ele que Mário decide começar a aprender a esculpir, né? E é com ele que ele começa a adentrar na escultura, aprendendo sobre proporção e volumes. Aprendeu bem, hein? Bom, aí em 1945, ele casou-se com a Maria Lúcia Ferraz, que se tornou Maria Lúcia Ferraz Cravo, e a gente tem aqui uma foto raríssima, né, do casamento deles. E, cara, ela era muito bonitinha, né? É uma Muito. graça ela. Essa foto é muito linda, né? E aí, então, eles se casaram, e aí tem uma coisa assim muito curiosa, né? Porque eles se casaram e você me contou uma história engraçada, né, do casamento deles. Conta pra gente. Bom, eles casaram com pompa e circunstância na tradicional Igreja da Vitória, aqui em São Paulo. Vão passar as núpcias
no Hotel Palace, na Rua Chile, onde hoje funciona o Hotel Fera Palace. E pouco depois de chegar no hotel, Mário convida a Lúcia para ir ao cinema. E então os dois núpcias e se localizava próximo ao hotel, assistiam um filme. Assim Ah, passaram núpcias. eu achei isso lindo, ele descontraiu, entendeu? Né? Em vez de ela ficar toda nervosa, que na época as noivas ficavam nervosíssimas, né? Ele pegou e, né, foi lá, desconstruiu a ideia. E aí eles vão para o Rio de Janeiro passar a lua de mel, e lá ele já vai assuntar, porque quando ele estava fazendo as aulas com o Pedro Ferreira, ele começou a perceber que ele também tinha interesse em uma coisa mais moderna. Então, ele no Rio ele vai procurar o Humberto Coso, só para vocês verem o contraste da formação dele, né? De ter uma formação de uma coisa tão tradicional e, ao mesmo tempo, estar procurando um trabalho muito diferente naquela época, né? Mas Pois você é, me disse que ele, nessa lua de mel, ele só fez o contato, né? Depois é que ele voltou, né? exatamente. Só no ano seguinte é que ele concretiza esse desejo de fazer aulas no ateliê do Humberto Coso e passa 5 meses lá. Tadinha da. E ela foi para o Rio de Janeiro também, a Lúcia? Em janeiro, sim. Ah, bom, então tá bom. Porque recém-casados, né? Pois Bom, é. aí a gente tem aqui uma coisa super bonitinha, que é uma foto raríssima também, que é o nascimento do Mário Cravo Neto, que todo mundo chamava de Máriozinho, né? É linda essa foto. Eu achei. E o Doce. Mário Cravo, ele acabou, o Mário Cravo Neto, acabou se tornando um fotógrafo maravilhoso, que mudou, inclusive, o Mário Cravo Neto também é um artista que muda a concepção da fotografia no Brasil, assim como o pai dele mudou a concepção de escultura, né? Ele faz uma mudança e o Máriozinho eu conheci bem, porque ele fez uma grande exposição no Museu de Arte Moderna do Rio, e quando ele fez a exposição lá, eu era a coordenadora de artes plásticas. Então a gente conviveu muito, foi muito interessante isso. Aprendi um monte de coisa com ele. Aqui tem uma foto linda, né, dos dois já mais velhos, né, onde a gente vê, inclusive, que eles eram muito parecidos, né? Sim, existia uma simbiose entre os dois, né? Um se alimentava do outro. Eles se adoravam e discutiam muito arte e tudo que interessava os dois, né? O que os dois tinham em comum. Eram Maravilhoso. parceiros de verdade. Maravilhoso. Bom, aí então ele resolveu ir estudar nos. Deixa eu falar uma coisa: que além do Mário, o Mário e a Lúcia tiveram mais três filhos: o Ivan, a Maria Luísa e o Otávio. Tá? Mas quando ele foi para Nova York, que ele vai para Nova York, ele reside 2 anos em Nova York, de 47 a 49, e ele vai estudar com o Ivan Mestrovic, na Escola de Belas Artes da Syracuse University. E aí ele vai, aqui a gente tem uma imagem do Ivan Mestrovic, que você também me contou uma coisa que eu não sabia, né? Que quem Pois o apresentou foi o Pedro, né? justamente, é no ateliê do Pedro, né? O artista que fazia a arte sacra, que ele se depara com uma matéria na revista Art of Today, onde está se falando a respeito do Ivan Petrovic, e a partir de então ele começa a buscar meios para ir para os Estados Unidos estudar com esse mestre da escultura. Olha, e aí a gente tem umas fotos também raríssimas, gente, do ateliê do Mestrovic, ó.
Você sabe que esses nomes húngaros a gente nunca sabe como é que fala, né? Porque cada um fala de um jeito, e se um húngaro chegar e falar, ele vai falar uma coisa completamente diferente. Mas olha o trabalho dele. Aqui é outra foto linda do Mário no ateliê, ainda em Nova York, né? E aqui a gente tem uma coisa incrível. Esse é o TCC dele, né? Como é que se chama mesmo essa obra? O nome dessa obra é Impetuosidade. Ela representa o Ah, espírito do Mário naquele momento da vida, né? bom, Jovem, oso, eu acho louco que para... ele foi impetuoso. A sua voz ela está sumindo de vez em quando. Talvez você tenha que ficar um pouquinho mais perto do microfone, tá? Porque de vez em quando, conforme você se mexe, a voz some. Mas eu acho essa peça incrível, né? Uma peça espetacular. Você sabe se ele chegou a trazer essa peça para o Brasil? Eu acredito que essa obra não veio. Não tenho essa É, informação precisa, mas creio que não. era enorme, né? E aqui Imensa. tem uma foto incrível que você me deu também, que, gente, essa pessoa atrás do Mário com esse chapeuzinho é nada mais, nada menos do que a Maria Martins. É demais, né? Essa foto é assim incrível. Um dia ainda vou descobrir quem são os outros. A gente agora Tá, a Maria precisa. Martins e o Carlos Martins, que era o embaixador do Brasil na época, e eles receberam o Mário de portas abertas, inclusive ele teve contato com o Duchamp e outros artistas importantes no momento através da Maria. A Maria era maravilhosa. A gente fez uma live sobre ela, que virou duas lives com o Charles Kozak, que foi maravilhosa, né? Bom, aí depois desse tempo passado nos Estados Unidos, ele volta para o Brasil e aí ele é convidado a fazer esse busto, uma cabeça, na verdade, né, do Rui Barbosa, que ele faz lá para o Fórum de Salvador. E eu esqueci de te perguntar se essa peça ainda está lá. Sim, essa peça ainda existe. Ah, É que nessa maravilha. Tendo cabeças, né? Ele volta de lá de Nova York com esse conhecimento, né? Detendo essa técnica e passa um tempo trabalhando cabeças mesmo. Olha, aqui a gente está vendo ele trabalhando no ateliê dele. Vocês estão vendo que no fundo tem uma nova cabeça que ele está fazendo. Como a foto é muito pequenininha, não dá para ver. Mas a cabeça é nada mais, nada menos do que a cabeça do Villa-Lobos, né? Essa foto também é incrível, né? Uma foto maravilhosa, né? É muita honra poder fazer a cabeça de homens tão importantes, né? É maravilhoso, né? Bom, aí aqui a gente tem, então, quando ele volta, ele abre um ateliê oficina, e esse ateliê oficina dele é um ateliê meio lendário, né? Que impulsiona o movimento de arte moderna na Bahia, porque todo mundo circulava lá, né? O Carlos Bastos, Genaro de Carvalho Caribé, General Augusto, e tinha gente que morava. Eu vi um depoimento do José Cláudio, do Recife, e o Zé Cláudio disse que morou um tempo lá, que Aguinaldo morava lá também, que o Enos Corradinho morou, que ele recebia todo mundo lá, né? O Ben Valentim também, né? A gente pode dizer que esse ateliê foi a primeira residência artística que teve em Salvador. Maravilha, é verdade. Feito um cassino, que a obra ficou no meio do caminho e Mário resolveu ocupar esse espaço. Enfim, tinha acabado de chegar de Nova York, cheio de A corda experiências, toda, né? impressões, com prensas, né? E ele fazia como se fosse um collab mesmo, deixou o espaço aberto para que todos pudessem frequentar, utilizar e fazer arte ali naquele lugar. Não, De foi lá um. Rinaldo dos Santos, né, que era assistente dele e que tinha em Mário seu maior incentivador, dentre tantos outros artistas que ele fomentou de alguma forma com esse espaço. Esse depoimento, eu fiquei de te mandar, esqueci do José Cláudio, é super bonito. Ele fez quando o Mário morreu, e ele conta
que ele foi escrever, que ele leu a notícia da morte e a mulher dele, do Zé Cláudio, falou para ele: você tem que escrever agora, esse homem foi muito importante para você. Super bonito. Também é nesse momento que o Mário começa a perceber que ele tem que pesquisar a arte popular, tanto a arte popular quanto a arte erudita. Então, a gente aqui tem uma outra imagem maravilhosa. Gente, olha, conta a história disso. Os dois, imagina as duas figuras. Pois é, nessa época, o Mário e o Caribé viajaram pelo interior da Bahia, pelo sertão, que era uma verdadeira obsessão para o Mário, e foram, na verdade, desbravar esse sertão e ver as referências culturais e artísticas desse povo, né? E aí ele se encanta pelos ex-votos, Vou se encanta. mostrar aqui. Olha a coleção de ex-votos que ele tinha, gente. Olha que maravilha! Eu não quis diminuir mais a imagem para vocês poderem ver a quantidade de peças lindas que ele tinha, né? Pois Lindas é, demais. e ele E também aí, tinha. ao mesmo tempo, ele desenvolve todo o trabalho dele, e aí ele participa da primeira Bienal de São Paulo, onde, inclusive, ele é premiado. Essa obra dele, hoje, está no Museu de Arte Contemporânea da USP, e a foto maravilhosa da montagem é uma foto que está no site da Fundação Bienal. Eles fazem um reporte de todas as bienais, e na primeira Bienal destacam essa foto dos montadores montando. E aqui tem uma outra foto que a Adriana me mandou também, incrível, que tem o Mário na ponta esquerda, aí depois tem um senhor que eu não sei quem é. Essa mulher com a roupa com o peito branco é a Tarsila do Amaral. No meio a gente tem a Darcy Vargas, que era a mulher do Getúlio, e na pontinha da esquerda aqui, a gente tem o Paulo Rossi Ozir. Então, são esses os artistas que estão nessa foto, mas deve ter mais. Só que eu Tem, preciso. tem o Bruno Jorge, tem o Franz Krasberg. Tem uma turma incrível. Eu preciso uma hora parar, olhar, né, para poder detectar todo mundo. Né? Bom, Sim. aqui já é a participação dele na segunda Bienal, né, de São Paulo, tá? Quando ele participa da segunda Bienal, inclusive essa legenda que eu coloquei aqui é a legenda do catálogo da segunda Bienal, que tem as obras com as quais ele participou. Então, ele já tinha adotado, já nessa segunda Bienal, na primeira, a peça, inclusive, se chama Capoeirista, mas nessa segunda, olha o nome das peças: Amaralina, Cangaceiro, Omulu e Tocador de Berimbau. Então, ele já assume toda essa origem dele baiana e vai falar sobre essa divulgação da Bahia, né? Ele Aqui, gente, tem ele, só te interrompendo, tem ele fazendo capoeira aqui com o mestre Valdemar da Paixão. Pois é, ele aprofunda as reflexões sobre a arte popular, sobre o barroco sempre presente e o desdobramento de tudo isso no modernismo, né, do qual ele era o representante. E a casa do Mário, aí nessa foto, ficava no Rio Vermelho, era um ponto de encontro de artistas e pessoas interessadas em arte e cultura em geral. Ele era como um embaixador, né, das artes na Bahia. E Por hoje muitos e muitos anos, né? Porque ele morou muitos anos nesse ateliê. A gente tem uma foto maravilhosa aqui também, olha, que é o Mário Cravo com o Marcel Camus. E a foto é uma foto do Jean Manzon com dedicatória para ele. É uma beleza, né? Mas realmente esse ateliê dele era um ponto de encontro mesmo total, né? A gente sim. vai fazer um parênteses aqui, combinado meu e da Adriana, para a gente falar para vocês que não são baianos, que a gente tem várias pessoas que não são da Bahia que não estão vendo, que estão vendo a gente,
para a gente contar o que estava acontecendo na Bahia nesse momento. Estava acontecendo tudo. Tinha sido fundada a Universidade da Bahia, que tinha um reitor genial chamado Edgar Santos. Esse Edgar Santos ele cria a escola de teatro, música e dança, e para dar aula na faculdade, ele chama só o Coy Reuter, a Lina Bardi, a Ianca Rudska, o Martim Gonçalves, o Caribel, Mário Cravo, naturalmente, o Pierre Verger, o Diógenes Rebouças, o Clarival Valadares e o Walter Smetak. Não era pouco essa universidade, hein? Não, o projeto era ousado, né? Eles resolveram chamar pessoas protagonistas, né, nas suas áreas, para fazer, de fato, a Bahia acontecer em termos culturais para todo o Brasil. Uhum, é maravilhoso. Aqui tem uma imagem incrível do grupo todo desses professores, todo mundo andando no Pelourinho. Devia ser uma época espetacular. E outra coisa que acontece, como começa a ter todo esse movimento, a gente começa a ter um monte de artistas mudando para a Bahia. Então a gente tem assim, olha, mudam para a Bahia o Pansete, o PRVG, o Poti, o Rescala, o Caribé, todo mundo vai morar na Bahia. E eles faziam, tinha uma galeria chamada Galeria Oxumaré, e a galeria recebia exposições de artistas, então todos os artistas importantes que você possa imaginar. Então, assim, olha, expuseram na Galeria Oxumaré o de Cavalcante, o Flexor, a Djanira, o Guilde, o Portinari, a Yolanda Morrali, o Genaro. Era um movimento, era um momento, né? Inacreditável, né? É um momento único, né? Onde foram reunidas realmente grandes cabeças ligadas à cultura e à arte. Quando eu li, você sabe que você apontou isso para mim e eu já tinha percebido. Um dia eu estava ouvindo o Gil cantando, quando eu ouvi ele cantar A Bahia já me deu régua e compasso, que eu estava nesse momento estudando, falar que eu entendi o que ele quis dizer, porque ele recebeu nesse momento, realmente nesse momento a Bahia deu régua e compasso para muita gente, né? Realmente, esse é as artes, Regra e Compasso do Gil, A Bahia que não me sai do pensamento do Caymmi. Enfim, o poder e a relevância desse levante cultural catapultou a Bahia para o mundo, né? É. O reitor Edgar Santos, junto com o professor Anísio Teixeira, colocaram a universidade no centro de todo esse processo para alavancar a cultura e os artistas locais, Uhum. unidos a Aqui todos que chegavam. Aqui a gente tem uma coisa maravilhosa que a gente ainda tinha, completando esse quadro, a gente teve o Anísio Teixeira, nada mais, nada menos do que o Anísio Teixeira, fazendo a Escola Parque, e olha que beleza o painel lá do Mário na Escola Parque, tem esse e tem mais esse também. E tinha de vários artistas, né? Uma beleza isso, né? Uma Pois coisa. é, Mário, que já vinha buscando se legitimar como artista, com recursos próprios, já estava há 10 anos, né? Investindo Batalhando, né? exatamente. E aí ele está no lugar certo, na hora certa, para impulsionar as artes plásticas, né? É Então, ele maravilhoso. ido ao grupo com esse propósito. E aí, então, ele se gradua na Escola de Belas Artes e se torna o livre docente da cadeira de gravura. E aí a gente tem vários depoimentos dizendo que essas aulas dele de gravura do Mário, ele não dava nenhum modelo, ele ensinava todas as técnicas de gravura e ele deixava todo mundo usar o ateliê, né? E, então, se torna também um point para o pessoal que trabalhava com gravura. Né? Aqui temos uma gravura do Mário, né? A gente acabou que a gente conhece mais a escultura dele, né? Mas as gravuras dele são maravilhosas. Né?
O dia que a gente fizer a nossa exposição, a gente tem que botar a gravura também, né? Com certeza. Com Bom, aí assim, em 1955, ele faz a primeira exposição dele ao ar livre. E ele gostava, né, Adriana, você me falou, de fazer essas coisas ao ar livre, né? Ele tinha um pensamento, né? Ele era um defensor da arte na rua porque ele acreditava que o povo não se sentia convidado para entrar nos museus e salas de arte, ficava intimidado. Então, ele costumava dizer que com aquela praia, com aquele sol e com aqueles corpos esculturais nas praias e nas ruas da cidade, seria praticamente impossível levar as pessoas para contemplar a beleza das obras num espaço fechado. E assim ele passa a ser um defensor da arte pública, né? A arte que estava interagindo com as pessoas nas ruas. E olha, gente, como ele já tinha essa noção da escala, né? Olha essa obra, depois a gente vai contar um pouquinho mais a história dela, o Antônio Conselheiro que ele faz. Olha a escala dessa obra. Ele tinha um entendimento de escala que me impressiona muito. Aqui é uma outra obra que ele faz também nesse período, um pouquinho depois, que é a Sereia de Itapuã, que você também me contou uma coisa curiosa dela, né, Adriana? A Sereia foi uma obra comissionada, né? Solicitada na época pelo Departamento de Turismo da Bahia, mas ela causou um certo incômodo à sociedade por conta dos seios da sereia, que estavam à mostra e eram enormes, mas Mário deu isso dizendo que Iemanjá era a grande mãe. E como representar a maternidade se não explorando os seios, né? Resolvi. Ele tinha como se safar, né? Bom, aí começa nesse momento, quer dizer, já tinha começado antes, mas se torna mais forte a ligação do Mário com a Lina Bardi. A Lina Bardi tinha dado aula de teoria da arquitetura na Escola de Belas Artes, conhecia muito bem a Universidade da Bahia, a cultura baiana, tinha se encantado com tudo. Então, paralelo a Bienal de São Paulo de 59, ela faz uma sala da arte da Bahia maravilhosa, que acabou ficando conhecido, inclusive, esse espaço como o Pavilhão Bahia, onde é hoje o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, começa já nesse momento todo um trabalho deles em conjunto, que vai resultar no convite para a Lina trabalhar no Museu de Arte Moderna da Bahia, onde o braço direito dela foi o Mário, né? Aqui a gente tem uma foto dos dois na montagem. Olha que foto linda, né? Dos dois na montagem. Aqui a Lina vendo e o Mário ajudando a empurrar, devia ser alguma grande escultura, né? E aqui a gente tem algumas imagens da montagem. Olha, bem no fundo dessa tela, dessa foto, a gente tem as duas meninas do Renoir, porque naturalmente ali na Bardi tinha acesso a todas as obras do MASP, né? Então eles levam todas as bailarinas do Degas. Foi uma exposição incrível e que tinha muitas obras do Mário Cravo também. Olha que beleza essa peça. Queria que você falasse um pouquinho, a gente precisa começar a correr na nossa live, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação deles e como que Olha, ela se desenrolou. bom, a sintonia e identificação dos dois aconteceu logo de cara. Eles construíram uma grande amizade e muitas parcerias. Inclusive, nessa mostra, a Lina usa pela primeira vez os expositores, né, que depois vão se tornar nos expositores do MASP, os conhecidos. Os cavaletes de cristal, né? Exatamente. Mas o primeiro experimento é feito aí, né? Olha que linda as peças todas, né? E Bom, aí também tem a história do Antônio Conselheiro, que ela pede para o Mário botar na porta, né?
Pois é, mas enfim, queria só completar. O Mário vinha de uma família muito influente na Bahia, o que ajudava a abrir portas em todos os projetos que eles realizavam juntos, né? E aí vem, obviamente, está se aproximando a ditadura militar e a Lina resolve colocar o conselheiro na porta do Teatro Castro Alves. Próximo dali havia sido inaugurada uma placa em homenagem aos combatentes de Canudos. Ela resolve colocar o conselheiro ali, representando todos os outros, né? E assim conta-se que as pessoas faziam uma espécie de romaria até o lugar, colocavam velas nos pés do conselheiro. E isso foi incomodando os militares na época, que consideraram isso uma afronta e pediram que fosse retirada a escultura. Caramba! E essa escultura é muito incrível, né, Adriana? Porque ela foi toda feita inspirada nas carrancas, né, do São Francisco. É É importante linda. esse detalhe, porque o entalhe é propositalmente despretensioso e inspirado nas carrancas do São Francisco. Ele faz esse espelhamento como uma retribuição estética para essa região do sertão. Que beleza! Maravilha isso. Aí ele vai participar da Bienal de Veneza. Aqui a gente tem uma foto dele na. A gente não tem a foto da Bienal de Veneza, mas a gente tem uma foto dele na gôndola. Né? E aí, então, quando tem o golpe de 64, na verdade, e a Lina sai do museu, o Mário não estava, né? Ele estava na Alemanha, você me contou, né? Na Alemanha. Ele tinha ido passar um ano na Alemanha para também estudar com um mestre. Ele recebeu uma residência e se dedica nesse período a estar na Alemanha estudando e acontece o golpe militar e Lina sai da Bahia e fecha as portas do MAN. E aí ele é convidado, mas o museu fica fechado um ano e meio, né? Fica um tempão Então, fechado. o museu fica fechado durante um ano e meio sob os cuidados do assistente dela, Renato Ferraz, que era um antropólogo que trabalhava com ela na época. E aí, quando o Mário retorna, ele recebe o convite para dirigir o museu e ele aceita, porque ele não queria deixar parado o projeto que eles tinham feito, que era do projeto SETA, né? Uhum. Ai, maravilha. Olha, a gente tinha que fazer, a gente precisa fazer uma live inteira sobre o Museu de Arte Moderna da Bahia, porque esse projeto SETA é uma coisa maravilhosa, porque ele junta, né, a arte popular com o design. É uma coisa assim, né? Trabalho artesanal, idealizado pelos dois, né, no sentido de unir a arte popular e o design. Eu tive a oportunidade de ler quando eu trabalhei no livro do Museu de Arte Moderna da Bahia. Li esse material, que eu fui resgatar o original, e é assinado pelos dois, é assinado pela Lina e pelo Mário, né? Então ele vai para o museu porque ele diz que um povo sem arte é um povo sem alma, que aquele museu Claro. precisa ser aberto novamente. Enfrenta um monte de dificuldades econômicas, políticas, para recuperar as áreas deterioradas no período que estava fechado, mas ele não perde o entusiasmo e faz a unificação dos museus, porque antes de ser o Museu de Arte da Bahia, ele era o UMAM Bahia, né, o Museu de Arte Moderna e o Museu de Arte Popular. E aí ele faz Hum, a unificação dos dois museus, passa hum, desse projeto e entrega a direção para o Renato Ferraz. Esse assistente hum. que tinha, desde o começo, participado da montagem do museu e da E aí, implantação. e aí o Mário, então, ele vai começar a se dedicar a fazer, por um longo período, ele vai fazer as grandes esculturas, as grandes obras públicas. E quando eu fiz a exposição do Toyota, eu percebi que o artista, quando ele começa a se dedicar a fazer muitas obras públicas, ele um pouco deixa de lado a coisa das exposições, porque
é muito complexo, né, você fazer uma obra pública. São 1.000 cálculos de engenharia, um monte de autorizações, é uma coisa muito complicada. E aí, nesse momento, então, de 70, é quando ele faz um monumento à cidade de Salvador, que fica, na verdade, conhecido como a Fonte da Rampa, mas cujo nome original era o Monumento à Cidade de Salvador, que infelizmente pegou fogo o ano passado, mas que vai ser reconstruído. Será? E Sim, aí também, será, né? Tudo vai dar certo. certeza. Aí a gente tem uma outra coisa que ele faz que eu fiquei impressionadíssima, que é muito bonita, que é a capela, os vitrais da capela Nossa Senhora da Assunção do Hospital Português. Gente, olha que artista múltiplo, né? Que fazia tudo, ele fazia vitral, fazia escultura, gravura, né? Um artista realmente completo, né? Ele teve referências sobre vitrais e tudo mais numa temporada que ele passou viajando pela Itália. E ele era encantado pelas coisas que ele tinha visto na Itália, especialmente em Ravenna. Ele sempre comentava sobre isso. Incrível esse vitral. Eu fiquei curiosíssima para ver pessoalmente, porque é muito bonito, né? Gente, Sim. aí ele faz essa peça incrível, que é um Cristo sertanejo, que fica em Vitória da Conquista. É uma peça que tem 15 metros de altura e que ele, de novo, utiliza mais ou menos o conceito que ele tinha usado quando ele fez o Antônio Conselheiro, que é de fazer uma coisa que converse e que tenha a ver com o povo, né? Que seja Ah, com né? a arte popular, né? E aí o que eu acho maravilhoso, gente, é que é assim, olha, aí ele faz essa peça, né, da vitória do Cristo, e aí logo em seguida, olha a peça que ele faz, o Exu, com a mesma. Eu acho isso incrível no trabalho dele, porque ele, na verdade, transitava entre as duas coisas, do Cristo para o Exu. Agora, essa peça é incrível, né? Eu, Ele, quando eu ele, vi trans- essa foto, eu pirei. então, ele transitava entre o inferno e o céu com uma desenvoltura fantástica, né? Bom, são as obras dos orixás do Correio. Mário sempre, na verdade, Mário traz para a Bahia a arte abstrata nas ruas, né? É muito importante pontuar isso. Quando Mário começa a fazer as obras públicas, Salvador ainda é uma cidade que tem obras públicas figurativas, Uhum. fontes, estátuas, e ele traz toda essa renovação a partir das obras abstratas na cidade. Então, quando ele faz os orixás do Correio, ele, na verdade, está voltando para uma coisa figurativa, mas ele mergulha profundamente no entendimento dos orixás, para Uhum. essas peças, né? E é inquestionável a beleza deles. Quem já teve a oportunidade de ver, está ali o movimento do Xalifã, da Oxum, do Exu, é a presença deles, realmente, preenchendo todo o espaço urbanístico, o ambiente que está lá. É uma beleza. E aí ele faz o barco dos orixás, né? Esse aqui é Oxalá. E tem alguém perguntando onde que estão as obras atualmente. E Essas aí, obras sofreram vandalismo há um tempo atrás e nós solicitamos que o IPAC fizesse o tombamento das obras, porque o prédio dos Correios ia ser vendido e as obras não faziam parte desse conjunto. E assim, após tombado, eles foram ser recuperados, né, que algumas partes foram retiradas, o braço dessa Oxum, enfim. Eles estão atualmente no Museu Rodano, Palacete das Artes, em recuperação, né? Passando por um processo. olha, e ainda tem o luxo de você ter esse trabalho sendo fotografado pelo Mário Cravo Neto. Então, esse ensaio fotográfico é uma
coisa, o conjunto. A gente está vendo aqui super pequenininho, mas esse conjunto de fotos, gente, é uma coisa de um deslumbramento inacreditável, né? É Considera um, esse conjunto a obra-prima da vida dele. Era a obra que é, ele tinha mais orgulho de ter feito. A Adriana me mandou um folder onde ele diz isso, e é super bonito, né? Que ele diz que ele considera essa realmente a obra-prima dele, né? Mas depois disso ele vai fazer o Espaço Cravo em Pituaçu, onde ele também faz um espaço maravilhoso, né, Adriana? Sim, essa é um momento de grande realização. Ele consegue realizar esse projeto, né, da arte pública, com a interação das pessoas, com a interação com o meio ambiente e também ele passa a exercer o papel do grande educador, né? Ele faz projetos de arte e educação intensamente nesse local, uma coisa que dava um prazer imenso a ele, né? Ter essa troca com jovens e crianças. Você me disse que iam grupos, né, de crianças e que ele recebia, né, as crianças e Adorava. Era um momento mágico para ele. Ele mostrava para as crianças como interagir com a arte, como fazer arte no computador, porque o Mário ainda tinha tempo para aprender a fazer arte digital, né? Achava pouco e queria que aprender mais. máximo isso, eu não sabia. Ele nunca Caramba, de inovar e aprender, sempre, sempre. que máximo. Nossa, não, e é uma pessoa assim, sabe que eu não conheci o Mário, né? Só conheci Máriozinho. Mas é incrível. Olha esse trabalho, que lindo também, né? E ele experimentava, ele tinha desenvoltura em todas as técnicas, né? Ele trabalhava com metal, ele trabalhava com madeira, ele trabalhava com pedra, né? É uma É. coisa impressionante, né? E continua fazendo sempre isso, né? Olha Sim, sim, essa. existe. Ele sempre está testando outros materiais, outras formas de aproveitar sobras, sucatas. Isso se transforma numa marca registrada dele, inclusive, né? Uhum, Começa a fazer esses experimentos quando ele está em Berlim, né? uhum. Mas depois ele aprofunda bastante nesse recurso, né? Utilizando para fazer grande parte das obras que ficavam no Parque de Pituaçu. E o que aconteceu com o Parque de Pituaçu? Conte para mim que eu não sou daí. O parque atualmente está desativado. O Espaço Cravo não funciona mais no mesmo local e, infelizmente, o ateliê onde ele trabalhava também não teve uma destinação bacana à altura do que ele fez, né? Durante todos esses anos. Ai, que tristeza, né? A gente passa por essas coisas o tempo inteiro, né? É, enfim. O parque tinha uma Bom, vida fantástica, era uma coisa incrível. Foi um momento de grande realização na vida dele. que ótimo. E a gente vê, né, nas fotos, realmente tem um rosto, assim, aí ele faz, em 1999, uma obra que eu juro para você, quando eu fui para Salvador, que eu vi essa obra a primeira vez, eu fiquei realmente emocionada porque essa obra ela é muito bonita, ela é muito poderosa, e você me contou uma história dela que para mim fez ela ficar mais maravilhosa ainda, que eu queria que você contasse para as pessoas. Pois é, uma obra de Mário nunca é apenas uma obra, né? Ela tem toda uma narrativa dentro dela. E essa obra traz uma breve história da cidade, né? Ela fica localizada onde ficava a antiga Catedral da Sé, que foi demolida em 1933. E durante a reurbanização do centro da cidade, ela saiu daquele local. E então o Mário traz a cruz caída contando essa história, né? E Uhum.
É a oportunidade que ele encontra para voltar ao Belvedere da Sé, o local onde ele fez a sua primeira. Aquela primeira exposição que vocês viram, né? Que Exatamente. tinha... Para ele era uma obra que tinha uma importância muito grande, por levar ele de volta ao começo, né? Olha que beleza essa foto. Não é esse trabalho é assim, é uma coisa. Eu sempre uso a cruz caída quando dou aula, para mostrar o que é uma escultura pública que realmente toma o espaço e segura tudo em volta. É realmente uma beleza, né? Aqui tem uma. Aí ele escreveu em 2001, né? Ele lançou um livro, O Desafio da Escultura, que eu fiquei curiosíssima para ler esse livro, porque ele conta a história dele, ele conta as técnicas. Como é que é o livro, Adriana? É uma espécie de autobiografia contando histórias, falando sobre as experiências que ele teve nas esculturas, nos trabalhos realizados. É um livro muito bacana. Também fiquei feliz de lançar. Aí a gente está no Palácio da Aclamação quando teve o lançamento. A gente teve aqui algumas pessoas perguntando sobre o arquivo do Mário, se o arquivo existe, se esse arquivo está guardado. E aí eu não sabia, não sei responder. O arquivo de fotografias do Mário Cravo Neto ou Não, ela está perguntando o Mário Cravo Júnior. o acervo do artista? Bom, o acervo do artista, grande parte dele foi comercializado, outra parte está na mão da família, né? Mas a Enfim, Malu estava querendo saber se o Mário tinha arquivos. Bom, eu vi que você tem muita coisa, né? Porque você me deu tantas fotos maravilhosas, né? essas fotografias foram reunidas em um livro comemorativo que foi lançado pela editora Versus há alguns anos atrás, há cerca de 10 anos atrás. Ah, maravilha. Compilado todas essas fotografias para contar a história do Mário, né? Uhum. Teve após a morte dele, se não me engano, ficou com a filha, né? Esses documentos, essa documentação. Mas pelo menos ficou no livro, está tudo registrado, né? Dado. Aí o Mário, depois desse período, ele começa a. Ele para um pouco de fazer essas obras públicas, porque também a obra pública é uma coisa que demanda do artista muita coisa, né? Então ele vai começar a fazer peças pequenas, menores, né? E que aí você vai vendo que ele continua trabalhando com todas as técnicas, né? Então, ao mesmo tempo que ele faz essa peça que é em madeira, ele vai fazer essa peça que é em pedra, aqui ele já vai fazer essa que já é uma junção de madeiras, que você me falou que são madeiras especiais, né? Foram as madeiras do mercado modelo, que queimou. Então, ele pega todas essas madeiras que restam, né, de quando houve o incêndio no mercado modelo, leva para o ateliê e cria uma série de esculturas. Muitas das cabeças são provenientes desse período. E tem uma coisa maravilhosa que em 2017 a Galeria Paulo Darzé fez uma exposição incrível, porque era a exposição dos 70 anos de exposição do Mário Cravo, com ele vivo ainda, porque ele começou a primeira exposição dele, como vocês viram, foi em 47. Então, em 2017, a Galeria Paulo Darzé fez essa homenagem em dois textos maravilhosos, um do Valluísio Bezerra e o outro texto do Caetano de Almeida. E eu vou terminar aqui mostrando, gente, para vocês, que nós estamos nos aproximando da hora de acabar, um conjunto de fotos de Mário Cravo Neto fotografando seu pai. Gente, olha que coisa linda que é essa fotografia. Essa aqui também tem uma força, que essa eu usei para abrir, né, a abertura. Ele era um Aí, gente, olha aqui, é um trono isso, né? Ele coloca o
pai com essa coisa leonina, ele era ariano, né? Essa coisa forte, né? É, Gente, e olha, a a última foto que eu escolhi é essa, porque aí Máriozinho arrasou, né? Mostrou, este aqui é meu pai. E adorava ser fotografado, especialmente por Máriozinho, né? Que beleza, gente. Olha, a gente tem que encerrar para poder gravar a nossa live. E eu queria dizer, Adriana, agradecer demais a sua participação, um monte de fotos que você me mandou. Você viu que você tem em mim uma tiete do Mário, eu adoro a figura dele, a importância que ele tem para a história da arte no Brasil, entendeu? E eu acho que o objetivo dessa live foi mostrar isso, quem era esse. Ele corrigiu aqui o Paulo da Zé. Falei Caetano de Almeida, não, foi Caetano Dias, desculpa, que fez o texto. Eu agradeço imensamente a oportunidade, Denise, porque o Brasil precisa saber sobre a existência e todo o trabalho feito por Mário Cravo Neto, Mário Cravo Júnior, perdão. Mário Cravo Júnior não foi um artista baiano, ele foi um artista brasileiro que representou Uhum, em muitos momentos. Um homem de uma grandeza imensa, de uma pluralidade, generosidade, como muito poucos, né? Então, eu é acho que verdade. merece todas as celebrações e homenagens. Maravilha. Gente, eu espero vocês amanhã, porque amanhã eu vou conversar com a Ayrson Heráclito, que também dá um show, que tem um trabalho também incrível, é um trabalho contemporâneo muito interessante. Eu espero vocês na segunda live da Conexão Bahia. Um beijo para todos, obrigado pela presença e tchau. Muito obrigada. Uma boa